Olá pessoal, eu estou aqui de volta como combinado, né? E hoje eu vou falar sobre a desambiguação, né, do que é ser árabe, o que é ser judeu, o que é ser adepto da religião judaica, o que é ser muçulmano. Eu acredito que com essa desambiguação vai contribuir para ter um entendimento melhor dos vídeos anteriores e também entender o atual conflito, né? E aí eu vou falar aqui, né, da origem dos povos árabes, a origem dos povos judeus, e a gente pode pegar pode pegar como guia os fatos bíblicos, né? Tanto os árabes quanto os judeus, historicamente falando e religiosamente falando, eles concordam que são parentes próximos, né, têm a mesma origem, até o idioma tem muita coisa em comum, né? Se você quer falar paz em hebraico, você vai falar shalom. Se você quer falar em árabe, você vai falar salam. Para você falar José, em hebraico você fala Yosef, né? Em árabe você vai falar Yusuf. Então até nos idiomas que são próximos. E como como eu tinha falado, né, no vídeo anterior, no primeiro vídeo na verdade, árabes e judeus têm origem na Península Arábica. Tem a Península Arábica, tem as tribos semitas, nômades. Entre essa tribo tinha um homem chamado Abraão. Abraão, que tinha a esposa Sara, ele já era idoso e não tinha filhos, né? Então tinha essa preocupação de que morresse sem deixar descendência. E Sara, acreditando que o problema estaria com ela, permite que Abraão deite com a escrava Agar, para que Abraão não morresse sem deixar a descendência. Assim Abraão faz e dessa relação nasce uma criança, Ismael, né? Quando a criança nasce e começa a crescer, né, envolta de sabedoria, inteligência, saúde, passa a gerar ciúme na esposa Sara, né? Tipo, quando Abraão deita com Agar, também a toma como uma esposa, passa a ser a segunda esposa. Então a Sara começa a ter ciúme dessa segunda esposa e também do seu filho, né, da relação que Abraão estava tendo com o filho e com a segunda esposa. E aí exige que Abraão expulse os dois de casa. Abraão, mesmo contrariado, cede ao pedido da esposa e aí expulsa Agar, que vai para o deserto com seu filho pequeno, né? Assim está relatado na Bíblia judaico-cristã. A partir daí, Ismael não aparece mais. Ismael não aparece mais Agar na Bíblia. Pelo lado muçulmano, a história continua, né? Mas aí nós vamos dar uma pausa aqui para focar nessa primeira parte, que é a origem dos judeus e o que é ser judeu, né? Então, continua Sara e Abraão, né? Sara e Abraão, sai Agar e Ismael da história, e aí Sara engravida. De repente Sara engravida, tem um filho, esse filho é batizado de Isaac, né? Isaac, ele cresce e vai ter um casal de gêmeos, né? Isaac casa com Rebeca, e aí vai ter um casal de gêmeos, e esse casal de gêmeos não é um casal, vai ter dois gêmeos, né? Dois homens, dois meninos. Vai ter duas crianças gêmeas, que vai se chamar Esaú e Jacó. Esaú e Jacó, eles crescem, né? Jacó ganha o direito da progenitura, acho que essa palavra é essa, através de seu pai Isaac, e fica responsável por construir a grande nação que estava prometida por Deus, né? Então Jacó, ele tem 12 filhos, e esses 12 filhos de Jacó, cada um vai dar origem a uma das tribos, né? A chamada 12 tribos de Israel, né? Quando Jacó faz um pacto com Deus, ele deixa de chamar Jacó, ele passa a chamar Israel,
né? Então, Israel, que antes se chamava Jacó, ele vai ter 12 filhos que vai se multiplicarem e vai dar origem ao povo judeu a partir dos 12 filhos de Israel, né? Conhecido também conhecido não, que vai dar origem às 12 tribos de Judá, né? Os 12 filhos de Israel dá origem às 12 tribos de Judá, que vai formar o povo judeu. Aí você segue pela narrativa bíblica, vai ter depois do povo, não depois do povo, ainda quando ainda está as 12 famílias, né, proveniente de Israel, né, vai entre esses filhos de Israel vai ter José, né, José do Egito, e aí vai ter a situação da migração para o Egito por conta de escassez na região, né? Vem o episódio de José do Egito, que o Israel com seus 12 filhos vai viver no Egito. Lá no Egito é onde o povo de Israel vai se formar, né? A partir dos 12 filhos de Jacó, depois da mudança para o Egito, por conta de dificuldades com a alimentação, com seca na região. Vão se multiplicar no Egito, o povo vai se formar basicamente dentro do Egito. Aí depois vem, pela narrativa bíblica, a perseguição e a escravização do povo judeu dentro do Egito. Vem Moisés, né, que tira o povo israelita, né, do Egito. E aí a gente pode agora emendar naquela história, né? Aí eles vão em direção à Terra Prometida, né? Moisés os guia até a Terra Prometida, a Terra de Canaã, e se estabelece por lá, né? Aí depois a gente pode falar aí da primeira diáspora, da segunda diáspora, e aí nós temos o povo, né? Temos o povo de Israel formado. Eu vou usar agora 4 conceitos chaves para entender a condição de ser judeu, né? Judeu, hebreu, é justamente sobre isso que eu vou falar agora, né? Esses conceitos são judeu, hebreu, israelita, israelense. O que significa isso? Bom, os 3 primeiros, judeu, hebreu, israelita, nós podemos tê-los mais ou menos como sinônimo. Estamos falando da mesma coisa, digamos assim, né? Porque ser judeu, hebreu, israelita, a gente está falando de um povo que tem origem no Oriente Médio, está falando de toda uma tradição cultural, né? Falando de um grupo étnico, cultural, com suas próprias tradições, e que na diáspora, né, quando eles são dispersos pelo mundo, a partir depois da segunda diáspora, no ano 70, quando eles se dispersaram pelo mundo, a questão da religiosidade judaica foi o principal elemento identificador e de união, que a comunidade não se dispersasse por completo e fosse assimilada por outros povos, né? Então, assim, quando a gente fala judeu, hebreu, israelita, está falando desse grupo étnico-cultural que se espalhou pelo mundo, né? Oriente Médio, Norte da África, Europa, América, até mesmo na China, na África subsaariana, tem relatos de comunidades judaicas, como nós vamos ver um pouco mais à frente, né? Então, assim, judeu, hebreu, israelita, a gente está falando mais ou menos a mesma coisa, né? Quando você fala israelense, aí já muda de panorama, né? Porque quando você fala ser israelense, né, estamos falando do gentílico de alguém que nasce em Israel, alguém que nasceu em Israel, no estado de Israel, ou que adquiriu cidadania. Então, quando fala-se israelense, estamos falando de uma condição civil, legal, política, que é algo que pode ser adquirido, né? Um judeu, um hebreu, israelita, você já nasce sendo, né? Você nasce em uma família israelita, uma família judia, né? Uma família hebreia, né? Quando se usa o termo judeu, fazendo uma referência a uma das tribos de Israel, né? A tribo de Judá. Quando usa o termo hebreu, está se referindo a um idioma que o povo de Israel usava no passado e usa até hoje, né? Inclusive é um idioma que tinha se perdido na diáspora e que foi
resgatado na nossa história recente. Então, quando se fala hebreu, está falando basicamente uma referência ao idioma, né, do povo judeu, do povo dos israelitas. E quando se usa o termo israelita, é uma referência direta ao patriarca Israel. Né? Então, judeu, hebreu, israelita, a gente está falando da tradição cultural, étnica de um povo. Né? Israelense, aí já estamos falando da cidadania de pessoas que são provenientes, né, nasceram no Estado de Israel ou adquiriram cidadania. Né? Então, israelense é ser isso. Outra coisa que é importante desambiguar, a questão o que é ser judeu na atualidade. Né? Quando se fala judeu na atualidade, vai ter uma variação de situações, de questões relacionadas a isso. Por exemplo, a gente pode falar que alguém é de etnia judia, porque ele vem de uma família judia, então é uma coisa que não se muda, você nasce numa família judia, e vamos falar de alguém que é adepto da religião judaica. Então, assim, grande parte dos judeus, seja na diáspora até hoje, né, espalhado aí pelo mundo, e do Estado de Israel, são adeptos da religião judaica. Mas também muitos judeus étnicos vão ter outras religiões, como, por exemplo, os judeus americanos, né? Os judeus que vivem nos Estados Unidos ou que vivem no Brasil, muitos são cristãos, né? Nasceram numa cultura cristã e assimilou a religião local. Né? Vai ter também judeus que são do norte da África, que vai ser adepto da religião muçulmana. E aí é importante ressaltar outro ponto, esse ponto aqui, né? Os judeus da diáspora, eles foram divididos em dois grupos. Né? Tem os Ashkenazes, que são os judeus de origem europeia, e a gente vai incluir, se a gente fala hoje do Estado de Israel, ou mesmo os que ainda vivem nos Estados Unidos, os que vivem aqui no Brasil. Quando se fala dos Ashkenazes de origem europeia, estamos falando dos judeus dos Estados Unidos, dos judeus do Brasil, né? E grande parte da população de Israel hoje são Ashkenazes, ou seja, de origem europeia, e tem os Sefaditas, que são os judeus que são do norte da África, né? Que na diáspora foram para o norte da África. Então você vai ter aí muitos judeus com perfil, né, fenótipo europeu, loiro, sobrenomes europeus, tem muito sobrenome de origem alemã, muito sobrenome alemão de origem judia, né, sobrenome Stein, Gondenberg, Zuckerberg, Klein, são sobrenomes onde a comunidade judaica pode se reconhecer por esses sobrenomes. Né? Os judeus do norte da África, né, os que estão hoje em Israel, que retornaram do norte da África, ou que se mantêm lá até hoje, tem sobrenomes comuns entre eles também. Por exemplo, o sobrenome Haddad é um sobrenome judeu, mas que são judeus provenientes do norte da África, norte da África é uma região onde a predominância é da etnia árabe e religião muçulmana. Né? Então, assim, o sobrenome Haddad, a gente pode dizer que, paradoxalmente, é um sobrenome árabe-judeu, um judeu-árabe. Né? Porque, assim como Stein, Zuckerberg é um sobrenome alemão, judeu-alemão, Haddad é um sobrenome judeu-árabe. Né? Então você vai ter de tudo, vai ter uma pessoa de família judia, né, que não tem religião nenhuma, pode ser um ateísta. A gente tem judeus famosos, Karl Marx, né, com sua famosa frase, religião é o ópio do povo. Temos aí Sigmund Freud, que expressamente, declaradamente, se apresentava como um ateísta. Né? Einstein, que não se declarou publicamente ateu, mas fez alguns comentários não tão religiosos em relação aos fatos bíblicos, que causou muita indignação nos Estados Unidos, já que ele estava exilado nos Estados Unidos, né, fugindo do nazismo. Então, para os americanos foi uma ofensa muito grande Einstein falar de forma meio desdenhosa da Bíblia. Né? E você vai ter, né, pessoas de etnia judia que estão numa cultura cristã, são cristãos, que estão vivendo no Oriente Médio há gerações, lá séculos,
e são de religião muçulmana, né? Então, podemos dizer que nem todo judeu étnico vai ser um judeu religioso, né? Vamos ter também hoje judeus por conversão, né? Hoje há essa possibilidade, no passado não. No passado, para os judeus, ou você nascia de família judia, ainda por herança materna, linhagem materna, ou você não era judeu, hoje há a possibilidade de conversão. Temos também os Bet Israel, os chamados Bet Israel, são os judeus da África subsaariana, né? Judeus de pele escura, judeus negros, né? Temos os Falasha, né? Os Falasha da Etiópia. Em 1994, Israel fez uma verdadeira operação de guerra para resgatar milhares dos chamados Falasha, né? Que eram os judeus da Etiópia, judeus negros, e uma comunidade reconhecida internacionalmente pela comunidade judaica, e estava sofrendo perseguição na Etiópia. Então Israel montou uma operação de guerra, mandou aviões e resgatou essas pessoas e levou-as para viver em Israel, né? Então eu acho que até aqui está mais ou menos claro, né? A origem do povo judeu, né? O que é ser um judeu étnico, o que é ser um adepto da religião, o que é não ter religião nenhuma entre os judeus, né? Acho que agora podemos passar para os árabes, né? Para continuar né, na nossa explicação, a gente pode retomar daquele ponto onde Agar é expulsa com o seu filho Ismael, né? Bom, seguindo a narrativa dos muçulmanos, Agar no deserto, né, estava lá desamparada, sem água para beber, sem nada para comer, perdida, até que de repente acontece um milagre, né? Brota água do chão e Agar ouve uma voz, né, a voz divina, que fala que ela não vai precisar se preocupar, que ela vai ser amparada e que do seu filho também surgirá uma grande nação. Essa grande nação vai ser os árabes, né, que vai formar o povo árabe, que pode ser chamado também de ismaelitas, né, ou seja, tem a origem em Ismael, né. E aí, falando do povo árabe, né, que também tem a origem aí, né, nos povos semitas, na Península Arábica, diferente do povo de Israel, que foi avançando, né, migrando do Oriente Médio, se instalado na terra de Canaã, onde hoje é a Palestina. Os árabes se concentraram ali na Península Arábica, né, povoou toda a Península Arábica, que é bem grande, né, é uma península bem grande, mas até o ano 600 eles estavam estabelecidos, né, num espaço bem delimitado, que é a Península Arábica. Com o advento do Islã no século VII, a nova religião que surgiu, né, a religião islâmica, ela foi se expandindo e aí começou a dominação de outros povos. Os povos árabes foram se expandindo, acabou se espalhando ali por todo o Oriente Médio, né? Inclusive a própria Palestina. Houve uma expansão além disso, além do Oriente Médio, norte da África. Hoje todo o norte da África, praticamente todo o norte da África, são povoados por pessoas de etnia árabes. Chegaram até lá, do norte da África, atravessaram o Estreito de Gibraltar, que vai dar na Europa, né, Península Ibérica, Portugal, Espanha, né, como eu falei no primeiro vídeo, por 800 anos, a última cidade onde os árabes ocuparam, lá na Península Ibérica, foi Granada. E aí você tem uma população árabe espalhada por uma grande parte do planeta, né? Todo o Oriente Médio, o Norte da África e a Europa, né? Mas aí tem um porém. Todo esse contingente de árabes que expandiu seu povo através da fé islâmica, todos eles são muçulmanos, né? Porque ser árabe, estamos falando de um grupo étnico-cultural.
Está falando de um povo étnico-cultural, com seus costumes, suas tradições, e que existe antes do surgimento do islamismo. Né? Ou seja, a condição de árabe, ela existe muito antes da existência da religião islâmica, ou também conhecida como religião muçulmana. Né? Então, todo o Oriente Médio, Norte da África, é composto por pessoas de religião muçulmana, ou até mesmo são compostos por pessoas árabes. Essa é uma grande confusão que as pessoas fazem. Né? Por exemplo, vamos ter no Oriente Médio países onde a maioria da população, grande parte da população, toda a população praticamente, alguns, são de etnia árabe e são de religião muçulmana. Mas a gente tem países como o Líbano. O Líbano, você tem metade da população que é de religião cristã e metade que é religião muçulmana. Etnicamente, o Líbano é um país árabe. Todo o país do Líbano é de etnia árabe, mas metade da população é cristã, metade da população é muçulmana. Nós temos países onde a religião principal é o judaísmo, isso no Oriente Médio, mas a população não é árabe. Por exemplo, o Irã. O Irã é uma população, né, onde a religião principal é o Islã. É o Islã da corrente xiita, mas a população é de etnia farsi. Né? A etnia farsi, o idioma é o farsi também. Né? Temos aí o Afeganistão, que a grande maioria é de religião muçulmana, mas a população afegã não é árabe, tem várias etnias. Tem os pastos, tem os tajiques, tem os urdus. O Paquistão, outro país, né, onde a grande parte da população é de religião muçulmana, mas também não são árabes. Né? Vai ter lá também os pastos, vai ter os urdus, vai ter os tajiques, entre outros. Né? E há vários países também no Oriente Médio que, de fato, são de etnia árabe e de religião muçulmana, como a Arábia Saudita, o Iraque, a própria Palestina, Jordânia, o Kuwait. Né? São países, de fato, árabes e de maioria muçulmana. Né? Deixa eu ver o que mais temos aqui. Podemos falar também da Norte da África. Né? Norte da África, Marrocos, Tunísia, Líbia. Né? São países de maioria muçulmana, e a população também é árabe. Mas aí nós descemos mais um pouco, né, para a África subsaariana. Temos o Sudão, né, o Sudão, onde tem uma grande parte da população negra, que é de religião muçulmana. A Somália, eles são considerados árabes étnicos, né, apesar de serem pessoas de pele negra, mas assim, eles são vistos, são reconhecidos, se reconhecem também como árabes étnicos, já que as suas tradições são árabes, o idioma que eles usam é o idioma árabe. A principal religião é o islamismo, né, que é uma religião que surge entre os árabes. Mas estamos falando de uma população aí da África subsaariana e populações negras. Deixa eu ver mais algum exemplo na África. Eu acho que é isso. Vamos falar aqui pessoas brasileiros, né? Brasileiro ilustre de origem árabe. Né? O Brasil, durante o período, né, onde chegou muitos imigrantes, alemães, italianos, japoneses, chegou também, principalmente na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, um grande contingente de árabes proveniente da Síria e do Líbano. Na época, essa região estava sob domínio turco-otomano, então essas pessoas eram chamadas aqui também de turcas, né? Porque chegavam com passaporte turco. Na época, a Síria e Líbano, de origem não, controlado pelo Império Turco-Otomano, chegavam com passaporte turco. E essas pessoas, esse povo, na verdade, né, cresceram, prosperaram no Brasil. Né? Eles têm muito dinheiro para comércio, né? Então era muito comum ter o comércio do turco, chamado turco. E a gente tem hoje aí em São Paulo, né, o Hospital Sírio-Libanês.
Temos brasileiros ilustres de origem sírio-libanesa, né? Paulo Maluf, aí ex-prefeito de São Paulo, né? O vice-presidente Al-Kimin, né? Também de origem sírio-libanesa. Deixa eu ver, não me recordo agora outras personalidades, mas há muitas personalidades brasileiras aí com sobrenome árabe, né? Provenientes dessa migração de sírios libaneses que vieram para o Brasil. Hoje em São Paulo tem uma comunidade, né? Tem bairros que é composto, né, majoritariamente por pessoas, né, de origem sírio-libanesa. No Paraná, Foz do Iguaçu, tem um bairro que praticamente o bairro inteiro ele é composto por pessoas, né, de etnia árabe. Tem uma mesquita lá enorme, né, você vê as lojas vendendo coisas típicas, lanchonetes, vendendo iguarias, né, comida árabe basicamente, né? Então, por hoje é isso, né? Por hoje é só. E eu volto a qualquer momento trazendo alguma atualização sobre o conflito, alguma curiosidade, né? Se vocês acham que estão assistindo, ficou com alguma dúvida, tiver algum tema que gostaria que fosse ampliado, aprofundado, se quiser trazer um tema novo, é só deixar nos comentários e aí eu posso produzir um novo vídeo falando a respeito. Até mais, até a próxima.